Deus abençoe pastor Henri, encha-o da plenitude do seu Santo Espírito. Aquele que já tem o selo do Espírito para a salvação, hoje terá certamente do Senhor, ó Deus, o Espírito Santo para a proclamação do Evangelho, para a pregação da Sagrada Escritura. Dê a ele toda a sabedoria pela qual do Senhor já pediu e buscou, e que sua igreja saia daqui hoje, alimentada pela Sagrada Escritura. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É um privilégio estar nesta manhã com os irmãos, compartilhando a palavra de Deus. É uma responsabilidade, mas é uma alegria fazer a vontade de Deus. Sem mais delongas, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 João 4. Vamos ler. Na verdade, a intenção aqui é expormos o capítulo todo, mas para facilitar o nosso tempo, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 6, e depois nós vamos pular para o final do capítulo, os 2 últimos versículos, mas eu oriento os irmãos. Então, 1 João 4, do versículo 1 até o 6, e depois do 20 até o 21. Amém? Então eu leio e os irmãos acompanham. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos, porque aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Agora no verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, esta é a Tua palavra proclamada e lida nesta manhã. E agora te pedimos, Senhor, que Tu possas me iluminar agora para a exposição do texto da Tua palavra e possa nos abençoar nesta manhã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a gente tem ouvido e aprendido ao longo desse mês a primeira carta de João, e a exposição tem sido feita pelo pastor Carlos Elias, aí o pastor Lucas também participou. Hoje estou aqui dando continuidade, e mais tarde à noite o pastor Carlos Arthur. Nós já tivemos a exposição do capítulo 1, do capítulo 2, e agora iríamos para o capítulo 3, mas vamos inverter. Então eu estou no capítulo 4, e à noite o pastor Arthur vai estar com o capítulo 3. Esse contexto aqui é importante a gente relembrar. O apóstolo João, ele está preocupado com a igreja, com os seus filhos na fé, e ele então escreve esta primeira carta, a primeira das suas 3, e ele então orienta a sua igreja, e ele tem algumas preocupações, ele apresenta uma prova doutrinária que a igreja deve fazer com relação a falsos profetas. Ele apresenta também uma prova social também. A igreja tem que ter uma prática no cotidiano, na sociedade, e também, obviamente, a sua moralidade tem que estar sendo correta de acordo com a palavra de Deus. Então esse é o contexto da carta, e o apóstolo João perpassa por estes temas de prova doutrinária, social e moral. E aqui nesse primeiro trecho que nós lemos, vamos ver se vai funcionar esse
É isso mesmo. Estou aprendendo aqui a usar, irmãos. E nesse primeiro trecho que nós temos, então do versículo 1 ao versículo 6, o apóstolo João, ele nos alerta a igreja do Senhor quanto aos falsos profetas. E aí ele coloca a ideia, no verso 1, a existência de espíritos mentirosos. E nessa preocupação de apresentar e dizer, existem entre vós, entre vocês, espíritos mentirosos. Então ele diz claramente assim, não creiais em espíritos mentirosos. Existem espíritos mentirosos. No capítulo 3, verso 24, ele fala qual é aquele que fala do Espírito Santo. Ele apresenta isso antes desse capítulo. E aí, com contraste, porque ele trabalha com muitos contrastes, então ele coloca esta ideia: espíritos mentirosos estão entre vocês, não creiam neles. E esse não crer é não dar crédito, não ouvir, não levar em consideração. Está no meio do povo. Está, talvez, e no caso ali acontecia de estar ensinando o povo. Estão subindo até em púlpitos. Não levem em consideração. E provem esse profeta, prove esse falso mestre, prove. E aí a gente fazendo a exegese, e no original grego, a palavra provar, a palavra testar, né, dependendo da versão, a gente encontra no grego aqui, dokimazo e peirazo. E no texto que João está falando, ele apresenta a palavra dokimazo. Mas o que seria dokimazo e peirazo para a gente compreender? Dokimazo significa fazer um teste com o propósito de se aprovar. É um teste em que eu desejo encontrar algo positivo, algo de bom, para então dizer, está aprovado. E a palavra peirazo, quando é utilizada, é um teste para encontrar uma falha, um erro. É como o pessoal do Inmetro faz um teste naquele material, naquele produto, e um teste para ver se encontra uma falha, e encontrando uma falha, ele é reprovado. Mas a palavra que João utiliza não é a palavra peirazo, ou seja, para encontrar uma falha, é a palavra dokimazo, para encontrar algo de bom. E é totalmente cabível e funciona na ideia de falsos profetas, tendo em vista que o falso profeta, ele não tem nada de bom para dizer, porque ele não fala da parte de Deus, ele fala da parte do espírito da mentira. E então, João fala, procure algo de bom, vocês têm a palavra de Deus em vocês, vocês têm a palavra que é boa em vocês, vocês sabem o que é bom, e sabendo o que é bom dentro da Escritura, prove o espírito do engano, prove, e quando provar, obviamente não vai encontrar. Então ele apresenta esse teste, e aí ele diz qual é então o exame, um dos vários exames, mas naquele caso, naquele contexto de João, era necessário acontecer. É o exame de que a humanidade de Jesus é plena e real. E aí você vê no verso 2 e no verso 3 já o exame. Vou parar de usar. Os irmãos passam para mim aí. Bem, então no verso 2, ele vai dizer assim: se um mestre confessa que Jesus Cristo veio em carne, você pode ver no verso 2 que ele está dizendo isso. Se o mestre confessa que Jesus veio em carne, então ele é um verdadeiro profeta. E aqui essa confissão que Jesus Cristo veio em carne, é entender que Jesus Cristo é verdadeiramente homem, porque haviam várias heresias naquele tempo, e especificamente aqui João está combatendo o gnosticismo, que defendia que Jesus era Deus, mas não havia a humanidade de Jesus, a plena humanidade de Jesus. Então esses mestres estão ensinando vocês. Ele confessa que Jesus é homem, plenamente homem. Se ele confessar que Jesus é plenamente homem, se ele ensinar isso, então ele é um profeta verdadeiro. E o oposto também funciona. Se um mestre, aí no verso 3, se um mestre não confessa que Jesus Cristo é homem, veio em carne, esse é um falso profeta. E uma tradução mais literal do verso 3 seria: cada espírito que for do tipo que não confessa, então é o espírito do anticristo. Ele diz no verso 3, espírito do anticristo. E muito se fala de anticristo, de escatologia, que é o estudo das coisas futuras, do que está por vir, e a gente na teologia também estuda isso. Mas a ideia aqui
é como Jesus disse também, o príncipe deste mundo. Ele menciona que o príncipe deste mundo está atuando no mundo. Então aqui essa ideia é que esse mestre, esse profeta, falso profeta, e a palavra profecia significa falar da parte de, e no caso ele fala da parte do espírito do anticristo, e esse espírito do anticristo então, você pode compreender como uma mentalidade que rejeita a Deus, a mentalidade pecaminosa, e essa mentalidade ela está inerente na carne humana, e também faz parte da natureza dos espíritos demoníacos que se rebelaram contra Deus. Ele não vem da parte de Deus, ele vem da parte do espírito demoníaco, ele vem da parte de Satanás, e ele vem da parte do seu próprio pecado rebelde contra Deus. Esse é o falso mestre, esse é o falso profeta. E nós devemos, como igreja, João aqui já nos orientando, a provar esse falso profeta. E não dar crédito quando encontrar aquilo que não é de bom. Não encontrei nada de bom. Tentei achar algo bom, algo que tivesse a ver com a escritura. Não encontrei. É um falso profeta e ele não é bem intencionado. Ele é mal intencionado, porque ele está sendo guiado pelo seu coração. E enganoso é o coração do homem. E aí continuando, meus irmãos, no verso 4, o apóstolo João continua e fala com um vocativo carinhoso, filhinhos, porque ele tem cuidado do seu povo ali, dos seus filhos na fé. E ele diz, vocês são de Deus, sois de Deus. E em contraste aos falsos mestres, os irmãos da igreja, eles fazem parte daqueles que são de Deus. E esse contraste é importante. E aí ele continua, já os tendes vencido, esses falsos profetas. Vocês são de Deus e já têm vencido os falsos profetas. E aí ele reforça com a famosa expressão, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E essa ideia aqui, o maior é o que está em vós, a princípio soa como indefinido qual é a pessoa da Trindade que está sendo ali maior em vós. Mas se a gente levar em consideração o verso 3, 24, em que ele apresenta o Espírito Santo e que o Espírito Santo habita no crente, há que se perceber que ele também vai falar do espírito da mentira que habita no falso profeta. Então, analisando esse contraste que faz parte da linguagem de João, podemos assim achar e compreender, chegar numa conclusão de que ele se trata da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo que habita em vós. Então ele alerta, maior é o que está em vós do que o que está no mundo, do que o que está nos falsos profetas, do que o que está falando mentiras a respeito de Deus. Esse não é vencedor, esse é derrotado por aquele que está em você. E aí, continuando, e ele continua explicando no verso 5, eles são do mundo. Não é à toa que ele diz, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo. E o mundo é a fonte, é a procedência, é a sua pregação com linguagem religiosa, com linguagem bíblica, falando até em nome de Deus, falando até em nome de Jesus. Mas a sua palavra não é de Deus, é enganosa, ela não é do Senhor Jesus. E como eles são do mundo, no verso 5, o mundo os ouve. Quem ouve o falso profeta é o mundo. Quem aceita a pregação do falso profeta não é filhinhos, sois de Deus, no verso 4, é o mundo. E a igreja do Senhor sabe, segundo a Escritura, discernir o falso profeta. Nós não estamos falando de perguntarmos ao pastor Carlos Elias, pastor, toda vez que eu me deparar com pastor, eu posso procurar o pastor ou os demais pastores da igreja, mas é um papel inerente do crente, porque maior é o que está no mundo, maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. O crente sabe discernir e deve discernir, é chamado para discernir, segundo a Escritura aqui, segundo João, aqui está dizendo, você tem que provar, nós temos que provar o falso profeta, dentro do nosso convívio, nosso arraial, como fora do nosso arraial. Mas o fato é que ele diz, o mundo ouve, e aí é interessante porque se o mundo ouve, quem ouve o falso profeta então está flertando com o mundo, namorando com o mundo, ou até mesmo nunca foi dos nossos, como diz João também, pertence ao mundo, e também está tão mentiroso quanto o falso profeta.
É isso que o texto está nos mostrando aqui. E aí, continuando no verso 6, vai acompanhando na sua Bíblia, porque são muitos versículos e a gente não pode se perder. No verso 6, então, já João agora ele faz uma afirmativa acerca dele justamente porque ele estava sendo questionado por outros líderes da igreja. Ele estava sendo ali também desafiado como líder, como pastor, como apóstolo, desafiado por outros líderes que deveriam ser submissos à autoridade dele. E mais, né? Ele não era qualquer líder, ele era um apóstolo que viu Jesus. E ele fala exatamente isso. Ele disse assim: nós somos de Deus. No verso 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E João, o apóstolo João, é conhecido como um apóstolo amoroso, o apóstolo do amor e o apóstolo amado por Jesus. E ele vai falar do amor, nós já lemos aqui no verso 7 até o 21, ele vai discorrer sobre o amor. Mas esse apóstolo amoroso não negocia com a mentira e a falsa profecia. Ele não negocia. Não tem como dizermos que temos amor e que praticamos o amor e que temos que amar as pessoas, e aqui João está deixando isso claro também, se eu não compreendo a verdadeira doutrina, se eu não compreendo a palavra de Deus, se eu não tenho concordância na minha vida e também na minha declaração com a palavra de Deus. Cuidado com os falsos profetas. Se você é de Deus, como diz ser, então você ouve o profeta de Deus. Você identifica o profeta de Deus. E João aqui deixa claro: eu sou de Deus e eu estou falando com vocês. No verso 6, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Veja a diferença entre ele falou de si. E isso não é necessariamente, muitos podem compreender, talvez uma arrogância. Não, isso é uma explicação clara. Eu falo da parte de Deus. E os mestres que estão tentando ensinar vocês não falam da parte de Deus. Isso é papel do homem de Deus dizer, inclusive. E quem é de Deus ouve. Quem é de Deus ouve a fala do profeta de Deus, daquele que fala da parte de Deus. E continuando ainda, ele vai dizer, ainda no verso 6, nisto conhecemos nós o espírito da verdade e do erro. Ou seja, a igreja percebe, quem ouve o profeta de Deus, quem ouve aquele que fala da parte de Deus, esse conhece a Deus, esse está com o espírito da verdade. E aquele que não ouve, está no espírito da mentira, do erro, do engano. E é dever nosso, papel nosso, corrigir e orientar aqueles que estão no erro. Continuando, meus irmãos. Então aqui termina essa sessão aí que você pode ver na sua tela, que é o cuidado quanto aos falsos profetas. Ele apresenta isso, e aí ele vai para outra parte, a letra B, cuidado quanto à falsa profissão de fé, do versículo 7 ao 21. E parece que ele está mudando de assunto. A gente, quando vai separar um sermão, normalmente fala primeiro dessa primeira parte, explora bem. E talvez num outro dia, num outro momento, a gente fala da segunda parte. Mas pela providência divina, coube a mim falar das duas partes num único sermão. E eu digo que é providência divina porque vamos perceber que não estão desconectados. O amor que João vai defender aí agora não está desconectado com a preocupação com o falso profeta. E a primeira parte a gente pode separar em algumas partes, é que o amor é de Deus. No verso 7 e 8 você pode ver aí, o amor é de Deus. E ele começa falando, né? Ele vai dizendo, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E no 8 ele diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mais uma vez João é radical. Ele não é inclusivo, ele é exclusivo. Ele vai excluir. Aquele que não ama, não é de Deus e não conhece a Deus. O amor é fundamental. E quando você pensa numa igreja, quando você pensa num povo que se preocupa com falsos profetas e de repente ele interrompe esse assunto, ou conclui rapidamente, abruptamente esse assunto, para
entrar e falar de amor é para dizer o seguinte: não basta uma igreja entender, compreender quem é o falso profeta e quem é o verdadeiro profeta. A igreja tem que viver essa confissão, praticar aquilo que confessa. E é aí que João entra com o amor. O amor se conecta à doutrina. Não há doutrina sem amor, eu falei ontem, e não há amor sem doutrina. O amor que o mundo propõe, e às vezes é bonito, é até cor de rosa, de tão bonito que é. O amor, ou às vezes utilizam o sinal da aliança, o arco-íris, para representar o amor que não é de Deus. O amor que o mundo propõe, esse amor não tem a palavra de Deus. E se não tem a palavra de Deus, não é amor. É pecado. É isso que está dizendo a Escritura. É isso que nós temos que compreender. Então, quando um mestre, quando um líder da igreja, não necessariamente um pastor, está orientando a sua classe na IBD, ou então está discipulando, aconselhando, estamos nos aconselhando mutuamente, que é a orientação da Escritura, ele tem que conhecer profundamente a doutrina, ele tem que saber a diferença entre o falso profeta e o verdadeiro profeta, mas ele tem que ser um verdadeiro profeta, e o verdadeiro profeta nesse caso, ele vive o amor, ele pratica o amor, ele compreende que ele está numa posição de orientação, mas que em algum momento da sua vida, e pode acontecer de novo, dele está sendo agora o orientado, precisando de orientação. Ele não fala e orienta porque ele é muito bom e ele aprendeu os textos. Porque, meu irmão, aprender os textos, os maiores estudiosos aí do nosso Brasil, do mundo inteiro, conhecem a Bíblia, mas não foram alcançados pelo amor de Jesus. Não foram transformados pelo amor de Jesus. Falar a Bíblia de cor, muitos falam. Eu não falo, preciso estudar mais para chegar nisso. Mas esses que talvez falem a Bíblia de cor, se baseiam nisso. Mas a base está no amor, não na decoreba, não no esforço humano, não no curso de teologia, que é fundamental, mas não é isso, é o amor. Então João está deixando claro, o amor faz a diferença, e ele é bem excludente, e vai dizer, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E quando ele declara isso, Deus é amor, meu irmão, ele não está dizendo que o amor é um ídolo que deve ser adorado, porque ele não disse Deus é o amor. E quando ele utiliza essa expressão no grego original, que não vou me atrever a mencionar isso em grego, mas quando ele utiliza essa expressão no grego original, fica claro pela gramática do grego, que o inverso não é possível mencionar e escrever e deixar registrado na carta. O que significa? Quando ele diz Deus é amor, ok, está correto, até pela gramática que ele utilizou, mas não é possível dizer o amor é Deus. Porque muitas pessoas hoje estão amando o amor. E o amor não é Deus. O amor é um atributo de Deus, é a natureza de Deus, mas Deus é mais do que amor. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é santidade, Deus é eterno. E aquele então que ama o amor, desviou o seu alvo da adoração. Aquele que ama a prática do amor, ele não está nem amando mais. Porque antes de amar tudo isso, ele tem que amar a Deus. E essa é a questão que João está deixando claro aqui. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é o amor. Eu lembro quando eu cantava no coro de juniores, que tinha uma música que falava exatamente essa expressão. E a gente cantava e a gente decorou. E isso é até bom, recomendo cantarmos a palavra, porque eu decorei esse texto, me ajudou agora para pregar, né? Mas assim, eu recomendo aqueles que pretendem cantar, e parabenizo o grupo, o Quarteto Adoração, porque canta a palavra com muita excelência, com muita técnica, mas é a palavra. Então que Deus abençoe os irmãos no ministério de vocês, e que, irmãos, cantemos a palavra para podermos, por exemplo, dizer: amados, vamos amar uns aos outros, amar uns aos outros. O pessoal conhece aí, ó. O pessoal da minha época aí sabe. A irmã Mariane me ensinou a fazer até voz nessa época. Então, meus irmãos, vamos cantar a palavra de Deus, e vamos, mais do que cantar, viver a palavra de Deus. Vamos viver a palavra de Deus. E continuando então, do 7 ao 8 entendemos a procedência do amor é de Deus. E aí do 9 ao 10, o amor, ele é de Cristo. Ele é do Senhor Jesus. E aí ele vai dizendo no 9, eu vou ler, porque eu não tinha lido no início. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. E aí ele diz, nisto está o amor.
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. João então agora mostra na sua carta que essa natureza, essa procedência do amor que é do Pai, ela foi manifestada em Jesus Cristo. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. É a manifestação da oferta do seu Filho para resgate de pecadores, para dar a redenção àquele que crê. E você e eu aqui, meus irmãos, somos a prova desse resgate de Cristo. E essa é a prova do amor de Jesus. Quando você olha para o seu irmão, quando você olha para quem está do seu lado, à frente, atrás, você está vendo a prova e a manifestação do amor de Jesus. E é assim que devemos compreender todo esse conceito de doutrina e de escritura e de provar falso profeta. Eu tenho a manifestação e sou a manifestação do amor de Deus. A comprovação dessa manifestação, que foi Jesus Cristo, que comprou e pagou o preço. E hoje estamos aqui. Somos o fruto do penoso trabalho da sua alma. Estamos aqui para isso. E aí ele explica, desenvolve, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. E é importante ressaltar, porque naquele tempo não havia escritura, Novo Testamento. Havia o Velho Testamento. Então a palavra do profeta, a palavra de João, que era um apóstolo, era a própria escritura para eles. E para nós é a escritura aquilo que ficou registrado. Então João está ali deixando claro, este é o Evangelho. Talvez para nós já sabemos de cor, muitos sabem de cor, cuidado com isso, mas não tiveram experiência verdadeira. Mas entendo, já sei de cor, passa batido, passa rápido, mas para aquele povo talvez fosse até novidade, dependendo do nível de instrução que eles estavam tendo e com seus falsos profetas. E Deus enviou seu Filho ao mundo para quê? Para vivermos, para que tivéssemos a vida eterna. Esse é o propósito central da vinda de Cristo e é a manifestação central do amor de Cristo. E no 10 ele continua explicando, nisto está o amor, a natureza de Deus está relacionada com essa questão da manifestação aos homens do amor. Esse é o verso 10. E aí ele termina essa primeira partezinha do amor, em que o amor é de Deus e o amor é de Cristo. E a gente vai continuar do 11 até o 21, as bênçãos do amor, a glória do amor. O ponto 2, e aí logo no início, 11 e 12, a gente vê, esse amor ele leva-nos a amar os outros. Ele vai dizer no 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então ele vai dizer, a manifestação do amor chegou até você. Mas não chegou para você somente glorificar o nome do Senhor e agradecer. Porque os mandamentos todos que foram colocados para serem cumpridos, foram cumpridos em Jesus e foram confiados à igreja a buscar e praticar para andar em santidade. E o amor entre irmãos foi um amor mencionado por Jesus. Vocês têm que amar uns aos outros. Se vocês confessam que Jesus veio em carne, se vocês entendem a doutrina, então agora tem que amar uns aos outros. E aí ele vai continuar, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós e é em nós perfeito o seu amor. Ninguém tem como ver a Deus fisicamente, a não ser que ele queira se manifestar, mas a manifestação do amor, a parte visível do amor de Deus hoje somos nós. É isso que o texto está dizendo. Portanto, amem-se uns aos outros, devemos nos amar uns aos outros. Isso é fundamental e mais, é consequência da transformação que tivemos. É evidência de que somos ou não de Deus, conforme ele disse. Então não é apenas assim, eu vou me esforçar para amar. Eu tenho que compreender, eu sou transformado por esse amor. Eu tive um encontro com o Senhor Jesus, porque se tive, então o fruto, um deles, inclusive, é o amor. E o principal deles é o que permanece, segundo o nosso apóstolo Paulo, que menciona em Coríntios. Amar uns aos outros. E ele vai continuando. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. É a evidência. É a prova final e cabal do amor de Jesus. A igreja do Senhor se reúne todo domingo para adorar ao Senhor, para proclamar que Jesus Cristo ressuscitou. A igreja é evidência há 2000 anos praticamente, há 2000 anos da ressurreição de Jesus. Mas ela não é apenas evidência no sentido da declaração, da confissão. Ela é evidência na prática e na vida. E quando ela
vai se relacionar com pessoas, não só aqui dentro, como lá fora. Em João 13, 34, 35, Jesus vai dizer: um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Então aqui podemos ver que tem tudo a ver com esse texto, e é o amor entre irmãos que é percebido. E aí Jesus vai dizer: nisto todos saberão que são meus discípulos. Então todos lá de fora que não são discípulos de Jesus, que não são filhos de Deus, transformados em novas criaturas, vão ver e olhar para mim e para você, para a igreja do Senhor, vão ver essa manifestação, essa comprovação física desse amor, e vão entender o que é o amor de Deus, e vão saber discernir, e vão saber diferenciar. Não sei se vão querer, aí é uma outra questão, o mundo é inimigo de Deus, mas vão saber a diferença entre o amor que o mundo propõe e o amor de Jesus. E esse é o nosso papel: pregar, confessar, sim, viver como evidência desse amor. E aí o texto vai continuando. No 14, a gente percebe ele falando assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho. João mais uma vez arroga para si o fato de ter visto Jesus, o fato de ter andado com Jesus, de ter convivido com Jesus em carne. E que privilégio para eles foi isso. E aí ele mais uma vez lembra e diz: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho. Quando ele fala isso, ele está lembrando, não é um falso mestre, não é um falso profeta, que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. E ele continua: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E aí, já, ele está repetindo a ideia do início do capítulo, quando ele fala de confessar que Jesus veio em carne. Ele fala de novo, só que agora ele falou do amor. Agora ele disse como é o amor, quem tem o amor e quem não tem o amor. E aí agora essa confissão fica clara: é uma confissão carregada de obediência, é uma confissão carregada de verdade moral para aquele que foi transformado. É uma confissão com palavras e com ações. E aí no 16 ele continua: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem. Deus é amor, ele repete, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Mais uma vez, João agora é exclusivo. Mais uma vez ele exclui: quem ama está no amor e Deus está nele. Quem não ama, obviamente o inverso funciona: Deus não está nele. É isso que a igreja tem que compreender. É isso que nós como igreja temos que compreender. Não é apenas: meus irmãos, temos que nos amar, a palavra de Deus diz, mas a palavra de Deus diz mais: quem não ama não tem Deus, não conhece a Deus, Deus não está nele. Você que não ama, se eu não amar, eu não sou comprovação e evidência desse amor de Jesus. É isso que a Escritura está dizendo. É um texto que, por mais que fale de amor, é um texto duro. É uma verdade dura, principalmente para aqueles que se forem pegos na falta de amor. E aí, do verso 17 ao 18, a gente percebe que esse amor dá coragem para o dia do juízo. Então, se o amor nos leva a amar, o amor nos leva a conhecer a Deus e Deus habitar em nós, agora o amor nos dá coragem para o dia do juízo. E ele continua no 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, João aqui apresenta: quem consegue ser a expressão perfeita do amor, porque tem Deus habitando em você e pratica esse amor como evidência, então você que vive assim, que é assim porque foi transformado, saiba, igreja do Senhor, pura e santa, que ama conforme Jesus amou, no dia do juízo, tenha coragem, tenha confiança. Você não será alcançado por esse juízo, porque qual ele é, Deus é, somos nós também neste mundo. E aí eu lembro da passagem em que Jesus ensina para os seus discípulos, ensina ali para a multidão que estava ouvindo também, a importância de amar o inimigo.
a relevância de amar o inimigo, eu não vou discorrer sobre esse tema, mas quando ele fala isso, no final da sua declaração ele diz assim: sejam perfeitos como o Pai é. E aqui você pode ver também que João fala isso: nisto é perfeito o amor. Então nós temos a perfeição desse amor, se somos os verdadeiros crentes que amam e praticam esse amor. E aqueles que amam e praticam esse amor, eles então conseguem ser vistos aqui nesse mundo tão semelhantes como Deus é conhecido e visto pelos homens, e entendido pelos homens. Qual Ele é, somos nós também neste mundo. Somos perfeitos como o Pai é perfeito, e isso foi uma orientação de Deus. É claro que a santificação é um processo em que há falhas e pecados e momentos de reconciliação com o Senhor acontecem. A perfeição não está no homem acertar tudo, porque não vai acertar. A perfeição está em ele estar firmado no Senhor Jesus, que foi aquele que acertou tudo. Então ser perfeito aqui é ser um crente verdadeiro, transformado com evidências práticas de que é um crente. É isso que está dizendo aqui. E aí ele vai dizer: no amor não há temor. Ou seja, fique tranquilo, tenha confiança. No dia do juízo, você não será alcançado por esse juízo, pela ira de Deus. Você agora é como Deus, perfeito no amor de Jesus. No amor não há temor. E aí o 18 vai dizer isso: o amor, aquele que ama como Deus ama, aquele que vive o amor, aquele que foi alcançado pelo amor, aquele que é evidência desse amor, esse então não teme. Esse não teme o que? A pena. Ele não teme a preocupação e o perigo da pena. O amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme, e se alguém teme, não é perfeito em amor, precisa ser aperfeiçoado. Aquele que ama e foi aperfeiçoado não teme. E aí o apóstolo João vai continuando a sua declaração no 20. E aí ele vai dizer: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. A falsa confissão. O falso profeta novamente. Eu amo meu irmão, mas na prática ele não ama. Ele declara que ama, mas na prática ele não ama. Esse que está no meio do povo é o mentiroso, é do espírito do anticristo. É isso que João fala com relação ao amor. Quem ama e diz que ama, tem que amar. E se odeia o seu irmão, é mentiroso. E aí ele continua: pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, ou seja, eu estou vendo pessoas aqui, é muito mais fácil eu amar o que eu estou vendo, teoricamente, fisicamente, é muito mais fácil eu me relacionar, inclusive com amor, com aquele que eu estou vendo. E aí João vai dizer: quem não ama seu irmão, ao qual está vendo, ou viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E Jesus vai dizer: bem-aventurados os que não viram, mas creram. E aí eu digo, meu irmão, que tem tudo a ver. Aquele que crê ama seu irmão. Aquele que crê ama seu irmão. E aí ele termina a sua declaração: que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Ele repete o mandamento de Jesus. Ele reforça e sublinha o mandamento de Jesus: ame também seu irmão. E 3 aplicações para terminarmos. Uma igreja que agrada a Deus reconhece e rejeita a pregação do falso profeta. É verdade. Ela combate, estuda a palavra de Deus exaustivamente. E a palavra de Deus habita nele. E ele combate este falso profeta. Uma igreja que agrada a Deus confessa a sã doutrina. Tem a confissão correta, decorou. Embaixadores do rei, mensageiras do rei e outros grupos que sabem de cor a sã doutrina. Mas é comprovada com boas obras. Comprova. E uma igreja que agrada a Deus é guiada pelo amor a Deus e aos irmãos. E aí João deixa claro que a igreja vive um amor divino produzido pela presença do Espírito Santo. Não se pode se afirmar como igreja aquele que ama a Deus, se a sua conversão não o levar ao amor entre irmãos. O ódio, inveja e contenda entre irmãos, ele é amplamente combatido na Escritura.
não só nessa carta, mas em toda a palavra de Deus. E a conclusão que a gente chega sobre esta mensagem que o texto tem para nós. A conclusão é simples, meu irmão. Que Deus, em primeiro lugar, dê a mim, dê a você amor pela igreja, amor pelos irmãos, amor por Deus, por seu plano, por sua palavra, para que eu e você sejamos perfeitos, como o Pai também é. Agora, se alguém aqui está nesse lugar hoje e não entende nada disso, não consegue fugir de heresias, não consegue amar seus irmãos, saiba que talvez você, ou talvez não, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa se arrepender e confessar o seu pecado. Segundo a Escritura, nós vimos aqui, você tem essa dificuldade, se alguém aqui tem essa dificuldade, você é um mentiroso e carece de perdão. Mas o próprio João escreveu na sua carta, no capítulo 1, verso 19, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Saiba, meu irmão, que o cristão tem um propósito muito maior do que disputas entre irmãos. Portanto, viva para a glória de Deus, em amor com seu irmão. E nós que entendemos, que fomos hoje lembrados desse amor, que temos praticado esse amor, é importante que Deus, Ele quer ter um povo. E saiba que você faz parte desse povo, um povo que confessa assim corretamente quem é Jesus. Jesus veio em carne, Jesus é Deus, e que ama como Ele amou, não só confessa, mas que ama e vive como Ele viveu. Não percamos, meus irmãos, as oportunidades de glorificar o nome do Senhor, que são nos dadas aqui nessa terra, aqui nesse mundo, praticando o amor, vivendo o amor, com declarações sim, com confissões sim, com proclamações sim, com palavras, mas também com boas obras e com amor, nem só um, nem só outro, mas o equilíbrio que foi expresso em Jesus Cristo, e que para tanto, meu irmão, Deus nos abençoe. Amém. Pastor Carlos Elias.